Jornal do Almoço entra na sua casa com as principais informações da sua região e de todo o estado nesta quarta-feira, dia 9 de novembro. Exclusivo, você vai conhecer as casas de jogos da capital que não tem medo da fiscalização. Uma delas foi proibida de funcionar e reabriu 31 vezes apenas nos últimos 2 anos. A história de quem perdeu todo o dinheiro, a casa e a própria família. Um especialista explica como é possível vencer o vício do jogo, que pode destruir a vida de muita gente. O fim do sequestro. Adolescente de 16 anos, encontrado em Cachoeirinha, voltou para casa em Cruz Alta. Você vai ver aqui os principais fatos das últimas horas no Rio Grande do Sul. Reunião decide o futuro dos 140 funcionários da fábrica que incendiou em Novo Hamburgo. Liberado pela manhã o trecho da BR-116, onde um caminhão carregado com biodiesel tombou. Mulher protesta contra a cobrança de uma dívida na frente de uma agência bancária na capital. Termina o julgamento do policial que há 10 anos atirou contra caminhoneiro que ficou paraplégico em Caxias do Sul. O calor toma conta do estado, mas as altas temperaturas podem causar temporais nas fronteiras com Uruguai e Argentina. Corinthians e Flamengo também estão na briga por Kleber, mas o atacante pode chegar ainda nesta quarta-feira para ser um novo camisa 9 do Grêmio. O Inter e a Libertadores. O time está sem 5 titulares para encarar o desesperado Cruzeiro em Sete Lagoas. Os flanelinhas ganham identificação para atuar nas ruas da capital. A partir de hoje, quem guarda o seu carro vai entregar um ticket para o dono do automóvel. O drama dos ossos de vidro, a triste história da menina de 3 anos que não caminha e já teve 21 fraturas no corpo. O Jornal do Almoço começa. A partir de agora, a sua vida está na TV. Emoção e alívio para uma família de Cruz Alta que reencontrou o filho de 16 anos sequestrado perto de casa quando voltava da escola. A polícia ainda não conseguiu prender todos os envolvidos no crime. O encontro emocionado com os pais depois de mais de 30 horas de angústia. Para nós. Leonardo Machiavelli chegou de madrugada em Cruz Alta acompanhado de uma equipe da Polícia Civil. Para a família, foi o final feliz de uma história ainda difícil de acreditar. A gente nunca pensou que nós iríamos passar por um momento desses, mas infelizmente aconteceu com a nossa família. Você não tem o que fazer, você não sabe para quem ligar, você liga para o telefone que era dele numa caixa postal, ninguém atende, ninguém te liga, a gente não sabe o que fica impotente numa situação que você gostaria de fazer tudo o que pudesse e não tem o que fazer. O jovem foi abordado pelos sequestradores nesta rua, a cerca de 500 metros da casa dele. Era por volta de 1h da tarde de segunda-feira. Ele voltava da escola quando foi perseguido, atropelado e colocado à força dentro do carro. Este outro veículo apreendido em Cruz Alta deu apoio na ação. 2 suspeitos de participarem do sequestro foram presos. Foi um dos criminosos que contou à polícia o local onde o jovem estava escondido em Sapucaia do Sul. Mas antes da polícia chegar no cativeiro, o garoto foi solto. Ele estava próximo de um cemitério em Cachoeirinha, com os braços e pernas amarrados e com um capuz na cabeça. Agora a polícia trabalha para prender outros 2 suspeitos que também teriam participado da ação. Um deles já foi identificado pela polícia, que também esclareceu o que motivou o sequestro. A motivação era justamente um pedido de resgate. Isso porque 2 dos criminosos conheciam a vítima e sabiam das boas condições financeiras da família da vítima. Eles tinham ideia de quanto que eles iam pedir? Sim, chegaram a falar em R$1 milhão. Não esperavam que nós agíssemos tão rápido e descobríssemos quem eram eles antes deles fazerem o primeiro contato. De volta em casa e junto da família, Leonardo quer esquecer o que aconteceu. É uma emoção muito grande encontrar a família e continuar a vida, não adianta. Que bom que essa história teve um final feliz, né? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o retrato da impunidade aqui no Rio Grande do Sul. São casas de jogos que já foram fechadas mais de 50 vezes e que continuam funcionando. E hoje também queremos falar sobre o vício do jogo. Tudo começa com uma brincadeira e, de repente, o jogador ocasional vira compulsivo.
E a vontade de ganhar dinheiro aumenta quando é preciso recuperar aquilo que foi perdido. A pessoa vai se afundando e as dívidas se acumulando. Algumas pesquisas já mostraram que a aflição do jogador é pior do que a do alcoólatra. O que fazer para largar esse vício? Como a família pode ajudar? Para esclarecer essas dúvidas, está conosco o psiquiatra Pedro Ferreira. Boa tarde, muito bem-vindo ao Jornal do Almoço. Você pode fazer a sua pergunta por telefone ou pelo nosso Twitter. Doutor, vamos acompanhar a primeira pergunta aqui no nosso telão. Como que uma pessoa pode ser considerada viciada em jogos? Bom, eu acho que a questão básica de toda a patologia é a identificação. É um problema muito difícil de ser identificado, porque tem uma aceitabilidade social, as pessoas escondem, as famílias escondem. Geralmente é quando começa a ter prejuízo, quando essas pessoas começam a gastar mais do que poderiam, quando começam a abandonar o prazer de outras atividades, descuidar da família, descuidar dos negócios, perder amizades, porque eles vão pedindo dinheiro emprestado. Então ali já tem um sinal de alerta. Mais uma pergunta? Qual o perfil de uma pessoa viciada em jogos? Geralmente são pessoas que começam a ter como prioridade na sua vida o jogo. Quer dizer, se aquilo começa a ficar tão relevante que ele abre mão de outras atividades que eram necessárias para o seu sustento da sua família ou a manutenção do seu emprego, isso já é um sinal de alerta. Mas basicamente é quando ele começa a ter um comportamento muito parecido com o do alcoolista, que dá relevância para a bebida, que não quer mais mudar o seu estilo de vida. Aquilo no início dá muito prazer para eles. E muitas vezes quem joga também bebe, né? É uma comorbidade, quer dizer, uma doença que cursa frequentemente com o jogo patológico. O alcoolismo, abuso de drogas recentemente, até porque eles ficam horas e horas jogando e a cocaína, junto com o álcool, aumenta a capacidade não só de prestar atenção no início, mas de sentir mais prazer naquela atividade. Então, uma coisa vai reforçando a outra. Mais uma pergunta? Como se desfazer do vício do jogo? Esse é um grande problema. A primeira coisa é o sujeito aceitar que tem aquela patologia. Agora, tem muitos casos que tem uma comorbidade, que é o transtorno bipolar ou transtornos obsessivo-compulsivos, e a ajuda de um psiquiatra que possa fazer o diagnóstico e talvez usar algumas medicações pode ser relevante no tratamento do abandono. Tem grupos de autoajuda, tipo grupos de alcoólicos anônimos, que são jogadores patológicos anônimos. Lá na Cruz Vermelha temos. Bom, nós temos aí, doutor, jogos ilícitos, né, que são essas casas de jogos aí. Temos os jogos lícitos, que começam aqueles dos joguinhos de computador, a própria Mega Sena, né? Existe algum jogo que é pior do que o outro? O jogo que implica em uma gratificação financeira. Porque tem jogos familiares que as famílias jogam na praia, uma carta. Assim. Tem grandes repercussões. O problema é o mesmo da dependência química. Quando tem uma gratificação financeira, quando tem uma expectativa de um prazer do ganho, isso reforça o sistema de recompensa cerebral. Agora, os pais não têm que ficar alerta para essas crianças que ficam muito tempo em joguinhos eletrônicos. Tem gente que fica mais de 8 horas num joguinho eletrônico. Isso é uma coisa não perde dinheiro, mas perde a vida, perde de estar fazendo outras coisas mais interessantes para a sua vida. Tem alguns estudos que mostram que quanto mais precoce for o envolvimento com o jogo, quer dizer, crianças com 11, 12 anos que começam a jogar, não interessa se é videogame, se é videopôquer, se é aqueles jogos interativos com outros jogadores em locais diferentes, com computadores distintos. Quando começa na infância, parece que aumenta em 10 vezes o risco de se tornar dependente. Olha que problemão. A gente faz um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o senhor responder mais algumas dúvidas para a gente, doutor. O policial federal Vitor Jorge dos Santos Júnior, de 46 anos, foi absolvido da acusação de tentativa de assassinato do caminhoneiro Volney Silveira de Oliveira, em Caxias do Sul. Em 2001, policiais federais atiraram contra o caminhão de Volney, depois de terem confundido o motorista com um traficante. Volney ficou paraplégico. O policial foi condenado a 2 anos de prisão pela tentativa de assassinato do passageiro do caminhão, mas a pena foi revertida em multa e serviços comunitários. Finjo
paciência.